Bom dia a todas, todos. Pedir para o pessoal que está presente aqui, por favor, tomar seus assentos para a gente iniciar aqui os trabalhos desse nosso terceiro encontro nacional da FENAJUF de servidoras e servidores com deficiência do PJU e do MPU. Em primeiro lugar, gostaria de me identificar. Eu sou José Aristeia Pereira. Sou coordenador da FENAJUF, sou homem branco, cabelos mais para branco do que para grisalho já. Estou vestindo aqui uma camisa cinza, uso barba e agradecer aí a presença de todos e todas aqui em plenário, agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando virtualmente. Esse encontro é mais um dos encontros que foram definidos no nosso congresso em Foz do Iguaçu. Foi definido que nós faríamos o encontro de todos os coletivos da FENAJUF agora no segundo semestre de 2025. E a FENAJUF, essa diretoria, tem levado a cabo esse desafio. Praticamente toda semana estamos tendo um coletivo aqui na FENAJUF, que exige muito, claro, da categoria, exige dos sindicatos e também dos funcionários que estão aqui presentes praticamente sem finais de semana. Então, a gente queria agradecer a presença da equipe de suporte aqui da nossa federação. Também dos dirigentes que têm se revezado e participado aqui de todas as atividades. Esperamos que esse final de semana seja muito positivo, produtivo para todos nós, né? Acho que uma grande oportunidade de encontro desse coletivo, né, de pessoas com deficiência, para a gente fazer um diagnóstico da situação do, desse grupo e, claro, do conjunto da categoria e também desse grupo que está inserido no conjunto e apresentar o conjunto de propostas e, claro, ir aferindo daquilo que já foi apresentado, aquilo que vem sendo cumprido. A gente buscou palestrantes que estivessem ligados ao judiciário, né? Desde servidores, magistrados, técnicos, para que a gente faça nesse final de semana essa submersão sobre os temas, sobre as necessidades desse segmento importante da nossa categoria. Queria agradecer aqui a coordenação do Paulo Falcão, do Gerson. Eu, particularmente, apesar de ter já uma militância sindical muito antiga, temos lá na 15ª o núcleo PCD, e até tivemos um problema, né, Mércia? Um dos nossos eleitos para estar aqui, como todas as dificuldades que envolve, né, a vida do PCD, ele acabou não conseguindo embarcar por problemas de documento do acompanhante que estava junto com ele, né? Então isso retrata muito a vida e o dia a dia do PCD. Então, claro que nós vamos ver o que aconteceu e acertar para que não ocorra mais isso, mas vamos ter o Rafael participando conosco virtualmente. A ideia era que a delegação do Sind 15 estivesse presente, porque o Sind 15 prestigia esses eventos da FENAJUF, mandando o pessoal, porque mais do que as informações que recebe, a interação, né, entre essas pessoas e as relações que vão se construindo, as amizades e a troca de experiência que gera essas oportunidades. Então, era isso, declaro aberto o nosso encontro
Passo agora para o Gerson fazer aí uma saudação também. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Saudação os colegas que estão no virtual. Meu nome é Gerson. Fazer brevemente aqui uma autodescrição. Eu sou integro aqui a coordenação da FENAJUF, sou de Pernambuco, sou um homem branco, cabelos pretos raros, rareando, uso um óculos de aro preto, estou vestindo um blusão jeans escuro e uma camisa vermelha com uma mulher com um lenço palestino e um dizer lute como uma Palestina, fazendo referência a uma luta que marca a humanidade nesse nosso tempo, né? Um genocídio bárbaro, aberto, mostrando a decadência, né, desse sistema ONU e desse sistema imposto aí pelo imperialismo. Bom, quero saudar a presença de todos também aqui, saudar o esforço, a combatividade, né, de construir mais um encontro dos colegas, companheiros e companheiras aí com deficiência, saudar a participação do pessoal no virtual, pedir inclusive ajuda sempre aqui a vocês para nos lembrarem do pessoal que está no virtual, porque sempre na dinâmica do plenário a gente acaba cometendo alguma falha, o pessoal fica sem som, fica sem enxergar, sem entender o que está acontecendo. Então, pedimos a colaboração de todas e todos, né? Falar sempre ao microfone, nos alertar quando a gente estiver também cometendo um erro, né? E desejar um ótimo encontro, né? Um bom debate, encaminhamentos que se somem e consolidem, né? Os que já têm acumulado aí e que orientem a FENAJUF, né? A atuar com mais firmeza, com mais assertividade nessa pauta que é fundamental também para o programa, para a razão de ser da FENAJUF, né? Que vem consolidando aí um esforço já de longo curso, né, de buscar entender as trabalhadoras e os trabalhadores do judiciário em sua integralidade, né, em todos os seus aspectos. Por isso, todos os encontros, né, que foram aprovados aí no Congresso, que está sendo um esforço tremendo de construir praticamente a cada semana, né? Eu, Paulo Falcão e Aristea compomos aqui a coordenação da FENAJUF, que tem como objeto, né, de discussão, de ser, né, os direitos das pessoas com deficiência, né, e fizemos isso, né, ocupamos esse espaço com ânimo de somar, de ficar à disposição, né, e de ouvir, porque essa pauta precisa ser construída, né, com vocês, por vocês, e a gente está aqui como instrumento, né, de escuta e de encaminhamento, né, dentro da coordenação da FENAJUF. Então é isso, desejar um ótimo encontro, um bom debate para a gente, que a gente saia daqui, né, com mais pauta e com mais disposição de luta por elas, né? A gente realiza esse encontro às vésperas do dia 21, né, um dia muito importante, todos sabemos, e também no meio de uma crise no país instalada, né, com o país conflagrado aí, com mais uma ofensiva da extrema-direita que atentou contra a democracia e agora quer, né, a todo custo. E com o prejuízo de pautas fundamentais para a população, aplicar mais uma autoanistia, mais uma, um monumento à impunidade aí, que são essas anistias após tentativas de golpe de Estado, né? Então, amanhã também é um dia importante para o país como um todo, por isso, todos os estados acontecem atos contra a recente mexida, né, na Câmara dos Deputados com uma PEC que altera a estrutura da República, vamos dizer assim, né, a PEC da blindagem, e uma tentativa lá, ou desesperada ou extremada, de impor mais uma anistia. Então, é dia de luta, é um final de semana muito importante, mas para a gente aqui, sobretudo, pela presença de vocês e pela construção que vamos fazer junto aqui hoje. Passa a palavra para Falcão, que vai fazer essa saudação e já fica com a condução desta próxima mesa. Obrigado, gente. Obrigado, Gerson. Obrigado, Aristeia. Bom dia a todas e todos, companheiras e companheiros. Eu sou Paulo Falcão, né? Vou fazer minha autodescrição. Vou tirar aqui o microfone para quem vai me localizar aqui no auditório, né? Eu sou das terras de Dandares, Zumbi dos Palmares. Estou na coordenação da FENAJUF, eleito no último Congresso JUF. E também sou coordenador geral do Sindijus de Alagoas, que elegemos dois representantes também para participar desse evento, que são a Maria Joelza e o Nobu, que estão no virtual,
Aqui eu também quero saudar especialmente todos os representantes de forma virtual, e em especial também os de Alagoas. Quero iniciar registrando aqui a presença também da Soraya, coordenadora geral, que acabou de chegar, né? Juliana Henrique também, né? Depois, se quiserem fazer a sua saudação aqui, fica o espaço aberto, né? Dizer da importância desse encontro, é o terceiro encontro, encontro já consolidado há muito tempo, né? Reafirmado no Congresso JUF, né? Nós tivemos a preocupação da reunião de planejamento estratégico de 2005, 2008, tratar desse tema com bastante importância, né? Tentando fazer a interseccionalidade com as outras áreas da FENAJUF, principalmente a comunicação, para a gente fazer esse elo que congregue cada vez mais esse segmento importante da categoria do PJU, do MPU e de toda a classe trabalhadora, né? Como o Gerson também afirmou, né? Vivemos uma crise do capital, né? Que traz prejuízo imenso à nossa classe, que paga um preço muito alto, com as guerras de Israel contra o povo palestino, com a faixa de Gaza sendo dizimada, é um genocídio em massa. A guerra na Ucrânia também, das tropas de Putin em cima da população, em cima da classe trabalhadora, né? As guerras da África e as guerras que também chegam no nosso país, né? O golpe de Estado que não aconteceu por conta de vários fatores, né? Principalmente a classe trabalhadora também se movimentou contra isso, né? Mas aí o Congresso está aí para blindar novamente essa classe política. Tem também a questão da anistia contra os golpistas, né? E amanhã é um dia importante, como o Gerson salientou, aqui em Brasília vai ter ato, lá em Alagoas também, para a gente também dizer que somos contra tudo isso, né? E vamos lutar para que isso não passe sem a nossa mobilização. E para finalizar também, acho que esse segmento tem uma importância muito grande para trabalhar junto com o restante da categoria, a nossa luta contra a reforma administrativa, que está no Congresso, e a gente sabe que como eles passaram o rolo compressor nessa semana em relação à PEC da blindagem e da anistia, a gente também vai ter que se preparar contra esse rolo compressor da reforma administrativa, que vai ser o próximo passo que esse Congresso que está aí vai tentar passar por cima das nossas cabeças. Então é importante não só a FENAJUF, como os sindicatos, mobilizar toda a categoria para a gente enfrentar o que a gente fez com toda a maestria na PEC 32 de 2022, né? Que a gente conseguiu barrá-la. E a gente precisa rearticular com as centrais sindicais, a CUT, CSP com lutas, aí todas as outras, e os sindicatos, para a gente enfrentar da forma que nós sabemos fazer, colocando o povo na rua, fazendo as paralisações e as greves, o que for necessário para mostrar a esse Congresso que a gente não aceita uma reforma que retira direitos não só dos servidores públicos, mas como de toda a população, principalmente a mais carente. Então era isso que eu queria, nesse momento, externar para vocês. E, e se a Soraya e a Juliana quiserem aproveitar o momento agora, fazer uma saudação inicial, seria importante para a gente dar início aqui, convocando os nossos palestrantes logo em seguida. Chegaram a tempo, viu? Minha capa. Bom dia. Fora do microfone. Bom dia. Gente, eu sou a Soraya, sou uma mulher que se é branca, se vê como branca. Meu cabelo é loiro acinzentado. E eu estou vestindo uma roupa, um vestido verde com algumas flores. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, nós, a FENAJUF, estamos muito felizes por este encontro e que as palavras hoje que vão assim nos orientar são acessibilidade e inclusão, que é o que a gente precisa lutar muito ainda por isso, a gente está lutando por isso. É, é, São matérias importantíssimas para todos nós e a gente precisa, assim, se unir em torno disso para que esses, principalmente as justiças, né, os nossos ramos da justiça, esses ramos entendam da necessidade dessa inclusão e de acessibilidade. A gente tem servidores que não conseguem, às vezes, chegar no ambiente de trabalho porque falta realmente o local para ele ir, acessibilidade, gente para poder acompanhar. Então, é isso que eu quero passar para vocês, para ser breve, que a gente hoje fale mesmo, inclua mesmo essas duas pautas da acessibilidade e inclusão. Obrigada. Passar para a Juliana. Para vocês se localizarem. Juliana Rick. Queria primeiro pedir desculpas pelo atraso. Eu saí de madrugada de Belo Horizonte, mas vocês vão perceber
pelo sotaque de onde eu venho. Belzonte. Mas Belzonte só fala quem não é de Belo Horizonte. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, louros claros, olhos verdes. É, eu queria dizer para vocês que é uma alegria estar aqui hoje. Eu tenho muito a ouvir, muito a aprender. Eu tenho certeza que eu vou hoje aqui, a troca vai ser grande e prazerosa. E é um prazer enorme. Eu cheguei a tempo de ouvir o Gerson e de ouvir o Falcão, e eu acho que todos nós aqui temos consciência do momento histórico que a gente está vivendo no país, e a gente está aqui no meio, na capital federal, no país em reboliço. E eu acho importantíssimo a gente estar com servidores que a gente é necessária a inserção para poder serem ouvidos também, né, nesse momento. Obrigada e que nós tenhamos um excelente final de semana juntos. Obrigado, Juliana. Obrigado, Soraya. Então, vamos dar início, né? Eu também me esqueci até de fazer a autodescrição pessoal, né? Eu sou um homem branco, cis, cabelos transitando já para os grisalhos, né? Igual o Gerson aqui, e o Aristeia. Isso representa, inclusive, a nossa tempo de luta na categoria e de trabalho, né? Eu estou vestindo aqui um blusão jeans, uma camisa cinza e utilizo também óculos. Então, para dar início, a gente vai ter duas mesas, né? Nessa primeira etapa aqui no dia de hoje, pela manhã. A primeira mesa vai tratar do teletrabalho e a política de metas dos tribunais, um debate a partir da realidade das pessoas com deficiência do PJU. Vamos ter dois palestrantes, né? A Isabela Leal e Alexandre Marques, a quem eu convido para vir aqui tomar seus assentos aqui na mesa. A Isabela, servidora do TRT, TRT2, dirigente do Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores Judiciários de São Paulo, né? E também coordenadora do coletivo PCD do Sintrajude. Em seguida, o Alexandre Marques, né, que é bacharel em Direito, historiador e assessor parlamentar institucional de entidades sindicais do PJU, que também continuará na mesa para dar sequência. A Isabela, a gente tem 20 minutos, né, para cada palestrante, né? Logo em seguida a gente abre para o debate, né, com as inscrições, tanto do virtual como do presencial, e depois a gente repõe a palavra para vocês fazerem as considerações finais e a resposta das pessoas que se apresentarem. Oi, gente. Antes de falar no microfone, só para vocês verem onde que eu estou, tá? Tô aqui. É, hoje, desculpa. Bom dia, meu nome é Isabela, eu sou uma mulher branca, de cabelo louro, tá, nos ombros, olhos castanhos, eu tô com um batom vermelho e um vestido vermelho. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela, eu sou uma mulher com deficiência. Sou servidora pública do TRT2 desde 2018. Eu sou dirigente do Sintrajude pela minha primeira gestão, na minha primeira gestão, né? Estou como dirigente, né? Porque dirigente não é meio de vida, é só uma militância que a gente faz. E sou uma das fundadoras do núcleo PCD do Sintrajude, né? Nessa nossa gestão, a gente construiu esse núcleo que já vem fazendo, lá a gente tem atividades uma vez por mês, pelo menos, onde a gente faz uma formação, a gente sempre tem palestrantes, inclusive a Mayra, que vai vir, que estará na mesa amanhã, é uma das pessoas que sempre contribui com as nossas palestras lá. Então, é um curso de formação e que atrai pessoas não só do Sintrajude, mas pessoas do país inteiro. A gente sempre faz questão de dizer que
os núcleos de opressões dos sindicatos, eles não têm que ser fechados apenas para os sindicalizados da nossa base, mas tem que servir como meio de apoio, né, para todo mundo. Então, aqui, inclusive, eu estou vendo algumas pessoas que já participaram dos nossos núcleos, do nosso núcleo, das nossas reuniões, e quem ainda não teve a oportunidade de participar, fica aqui o convite, porque são palestras, atividades bem importantes, onde a gente discute alguns temas relacionados aos servidores e servidoras com deficiência, e não só ao serviço público, né, mas como nós, as pessoas com deficiência enquanto pessoas mesmo, né? Porque às vezes as pessoas desacredibilizam a nossa vivência. Às vezes tem uma pessoa com deficiência e pergunta como que ela está para a pessoa que está acompanhando, achando que a gente não é uma pessoa, né? Que a gente não tem condições de falar por a gente mesmo. Então, é uma das coisas que a gente busca conscientizar lá no núcleo e tem a participação, por exemplo, o Paulo Falcão, que está nessa mesa, ele participa de quase todas as nossas atividades. E ele é uma pessoa sem deficiência, mas que quer aprender e faz essa luta conosco. Né? Então, fica aqui o convite para as pessoas que estão no YouTube e para as pessoas que estão aqui também, e com e sem deficiência, porque é muito importante que as pessoas sem deficiência participem dessa luta conosco. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Quando que eu comecei a militar como uma pessoa com deficiência? Eu sempre tive as minhas lutas, as minhas ideias políticas. Mas eu confesso que eu não me entendia como uma pessoa com deficiência desde sempre, apesar de ter sido uma criança com deficiência e ter passado por diversas dificuldades, como todo mundo aqui que é deficiente já passou. Só que por uma falta de conhecimento ou por uma falta de não querer enxergar o filho como uma pessoa com deficiência também, eu não tive essa consciência enquanto criança. Eu fui ter essa consciência, fui me entender como uma pessoa com deficiência como adulta já. E até hoje, às vezes, eu ainda tenho. Eu ainda deixo de lutar por alguns direitos porque eu deixo passar, né? A minha militância começou quando eu fui vítima de capacitismo, e foi um capacitismo institucional. Eu passei num concurso para o TST, para analista do Judiciário. Todas as vagas, elas foram chamadas, restaram 15, de 15 a 20 pessoas, agora eu não vou me recordar mais, foi agora em 2020 e 23. Chamaram todas as pessoas da lista e só não finalizaram a lista das pessoas com deficiência, mesmo tendo chamado todas para perícia. E eles disseram que não poderiam chamar porque iam desrespeitar a lei de cotas, porque não ia ter o número de servidores com deficiência a serem chamados ia ser desigual com as outras pessoas. Encerraram todas as listas. E aí a gente começou com uma campanha, que inclusive o Glauber chegou a falar sobre o capacitismo institucional que o TST estava fazendo na Câmara, no Congresso. A gente, hoje, por conta desse movimento que a gente fez, o Romário tem um projeto de lei para que as pessoas, com o fim do concurso, das listagens do concurso público, se ainda tiver vagas, tem que chamar todas as pessoas com deficiência para esses concursos, porque nós passamos no concurso, né? Só que eles não quiseram chamar as pessoas que, inclusive, eu fiquei sabendo outro dia que pessoas que eles acham que seriam mais problema do que solução. E eu acho que é que se todo mundo tem os meios adequados para trabalhar, todo mundo consegue fazer qualquer coisa, né? A gente consegue trabalhar muito bem, né? Então, a gente só precisa dos meios adequados. Então, hoje a gente tem uma ação judicial com o MPF. O MPF fez essa ação civil pública, além de uma ação particular, só que a gente sabe que tem um lobby para que essa ação seja julgada improcedente. Isso foi dito pela própria pessoa, pelo próprio juiz que estava julgando, né? Enfim, mas continuaremos na luta e se a gente não conseguir por esse meio, a gente vai continuar fazendo a luta
e usando a nossa voz para poder conseguir vencer esses obstáculos. E devagar a gente consegue, e a gente não vai retroceder nem em nada do que a gente tem conquistado nos últimos anos, às duras penas. Agora eu vou entrar, e aí, dentro dessa militância também, a gente já fez um debate dentro da Câmara, junto com a deputada Sâmia, para discutir em uma audiência pública as condições de trabalho dos servidores com deficiência, né? Porque a gente tem muitas limitações, apesar de já ter tido um pequeno avanço. A gente ainda tem muitas limitações e uma falta de acessibilidade, inclusive já tem em setores lá do TRT que já teve desembargadores que disseram que eram para deixar aqueles aleijados todos juntos no mesmo lugar para poder desenvolver, porque ali não precisava de ter muita expertise para trabalhar. Então, isso dentro do maior tribunal trabalhista, né? Maior tribunal da América Latina. Então, oi? Da Justiça do Trabalho. Exatamente. Então, assim, é um capacitismo que a gente não esperaria da Justiça do Trabalho, pelo menos, né? E aí veio principalmente do TST, pelo menos comigo, o maior problema que eu já tive dentro do judiciário foi com o TST. Então, agora, voltando para o tema, o que a gente vai falar aqui é sobre o teletrabalho. O teletrabalho, ele dentro do judiciário, ele ganhou uma grande força depois após a pandemia, né? Porque todos os servidores, a maioria dos servidores, porque teve alguns que tiveram que ficar trabalhando ainda na rua, foram para o teletrabalho. Isso não prejudicou as metas, né? Para que as pessoas continuaram cumprindo o trabalho da mesma forma e começaram a produzir mais. E o que isso causou? Isso causou ainda mais um aumento de meta, né? Cada dia que passa dentro do judiciário, as metas elas vão aumentando. E o teletrabalho também passou a ser uma moeda de troca. Muitos servidores, eles têm aumentado por conta própria as metas para se mostrarem eficientes e não perderem o teletrabalho. Inclusive, é uma pressão dos próprios gestores fazerem isso. Eles falam assim, olha, se você não conseguir produzir tanto, você vai perder o seu teletrabalho. E como as pessoas que ficam em teletrabalho, isso eu estou falando de servidores comuns, né? São escolhidos pelos gestores, tem muitos servidores que eles têm sido chantageados, virou uma moeda de troca. Ou você produz mais, ou a gente vai tirar o seu teletrabalho. Ou você faz isso que a gente vai tirar o seu teletrabalho. O que não deveria ser feito, né? Porque a gente vê que hoje em dia, com esse aumento de metas, o adoecimento da nossa categoria aumenta mais. Cada dia que passa, a gente vê que a gente vê um maior número de afastamentos médicos por conta desse adoecimento mental. E como que isso afeta a- os servidores com deficiência? Muitas vezes, essas metas são cobradas dos servidores com deficiência, apesar de não terem que cumprir os 30%. Além disso, eu não sei se já tem em todos os tribunais, mas outro dia eu participo do comitê do TRT2 para o teletrabalho, porque eu sou uma servidora em teletrabalho, hoje eu exerço a função de assistente de juiz, estou de teletrabalho desde a pandemia. E aí eu participo desse comitê pelo sindicato, sou representante do sindicato no TRT2. Eu não sei se é uma realidade de todos os tribunais, mas dentro do TRT2 eles já estão criando a Smart VT. O que é essa Smart VT? Eu não sei se o nome é esse para todos os tribunais, mas tem o PAI dentro do tribunal, dentro do TRT, que é onde você vê todos os índices das varas. Se a vara tem precatório atrasado, se tem audiência atrasada, se tem despacho atrasado,
se o processo já está parado há muito tempo, se tem execução há muito tempo parada, o PAI serve para isso. A Smart VT vai ser um mecanismo de controle das pessoas que estão em teletrabalho. Essa Smart VT, ela vai saber se naquele dia a pessoa fez 20 despachos, 30 despachos, 50 despachos, se não fez despacho nenhum, e vai utilizar essa métrica, ela vai ser como se ela vai levar em conta as pessoas que estão trabalhando presencialmente. Então, se tem um servidor lá que faz 100 despachos, a pessoa no teletrabalho vai ter que fazer 130 despachos. Só que como que você vai medir isso, sendo que cada um tem uma capacidade de trabalho e se cada um tem uma... E depende também da complexidade do processo. Eu, por exemplo, como faço voto e sentença, tem dia que eu consigo fazer 3 sentenças, mas tem dia que eu consigo fazer mal uma sentença, porque depende muito da complexidade do trabalho que você está fazendo ali. Então, essa Smart VT vai vir para fazer esse controle. E a gente acabou de ver que dentro do Itaú agora, teve dispensa de funcionários, porque eles estavam verificando quantos cliques a pessoa dava. Então, no trabalho, então a gente teve vários funcionários sendo mandados embora do Itaú por esse motivo. Então, essa Smart VT vai funcionar mais ou menos como esse controle que o Itaú fez. Não olhando. é, não olhando quantos cliques que a pessoa vai dar, mas essa métrica de quantos despachos, votos. Eu perguntei para assistente, não vai funcionar isso, porque o assistente tem um trabalho um pouco diferenciado, porque é um trabalho que demora um pouco mais em quantidade a volume, né? A gente não consegue fazer um volume tão grande quanto as pessoas que fazem despacho, por exemplo. Mas isso vai funcionar para isso. E a gente sabe que toda maldade ela faz igual rastilho de pólvora, né? Começa no lugar, de repente, ela vai para todos os outros lugares. Então, provavelmente vai chegar isso em todos os tribunais. Dentro do TRT2, hoje, é, é, é o, é o balão de ensaio. Então, a gente pode esperar que isso vai acontecer em outros lugares. Então, agora, o teletrabalho, que a gente sabe que muitos servidores querem, que é para cuidar de um filho, de um pai que está doente, levar um filho na escola, ter até uma qualidade de vida melhor, podendo ir numa academia em determinado horário, mas a gente não precisar enfrentar trânsito. Então, a gente sabe que o teletrabalho, para a maioria das pessoas, é utilizado para isso. Mas agora, com essa pressão de ter que produzir, e a gente não sabe qual é o parâmetro que vai ser usado, porque pode ser que seja usado para o melhor servidor que tem ali na vara. E pode ser e aí esse cara produz muito, ele faz muitos despachos. E aí, como que você vai medir com alguém que não tem aquela rapidez de trabalho, né? Porque cada um tem um raciocínio. E aí a gente tem, e aí a gente vai, e esses gestores, para conseguir cumprir metas, e quando a gente cumpre metas hoje, quem ganha são os juízes, porque eles que recebem as licenças compensatórias pela produção da vara, eles vão começar a cobrar mais ainda dos servidores que estão trabalhando em teletrabalho, né? E aí o que vai acontecer é que vai ter um aumento ainda maior, porque quando a gente chega na meta, eles dobram a meta. Quando a gente consegue chegar ali em algum ponto, eles conseguem aumentar mais ainda a meta que a gente tem para cumprir. Então, com esse controle, com esse controle que vai acontecer, a gente vai precisar. Falta 5 minutos ou tem? Meu Deus, eu falei demais. Então, eu vou ter que acelerar aqui um pouco, tá, gente? Então, com essa necessidade desse controle, o que vai acontecer? As pessoas vão adoecer ainda mais. E aí, a gente tem o teletrabalho, que é para o servidor com deficiência. Ele não contra a resolução,
343 de 2020, ela foi alterada pela 571 de 2025, que fala que o servidor com deficiência ou um servidor em condições especiais, tipo, tem um filho doente, ou que tem um filho com deficiência, que está com um pai doente, precisa ter algum auxílio, essas pessoas também podem requerer o teletrabalho, né? Para o servidor com deficiência, não tem esse aumento de meta. Mas se a meta cada vez aumentar no físico, ele vai ter que bater aquela meta. E o gestor vai ter que fazer os relatórios ali. Então, esse aumento de meta progressivo das pessoas dentro do trabalho presencial, ele também vai prejudicar a pessoa com deficiência, né? E aí a gente ainda tem um problema que muitas vezes, apesar de ser obrigatório, o CNJ e os tribunais não oferecem os meios adequados. Eu, por exemplo, eu não preciso de um computador acessível, mas eu preciso de cadeira. Eu preciso de outras coisas. O tribunal nunca me perguntou se eu preciso de uma cadeira. Eu que me virei e comprei a cadeira adequada para mim. Então, além de tudo, todos os servidores ainda têm que custear essa aparelhagem. E quando vai uma ação na Justiça do Trabalho, que um funcionário da iniciativa privada pede o pagamento, uma ajuda de custo ou o pagamento das coisas que ele comprou, eles conseguem com uma ação ganhar esses custos, né, a recomposição desses custos. E a gente não, né? Então, a gente ainda tem mais esse problema, que às vezes a gente precisa de materiais melhores, um computador melhor, uma cadeira melhor, e a gente mesmo que tem que fazer. E aí a gente ainda tem a reforma administrativa, né? Que a gente ainda não tem o texto, mas pelo que se diz, né, a Folha de São Paulo, que teve acesso ao texto, vai diminuir para uma vez por semana esse teletrabalho, né, o que vai inviabilizar, inclusive, quem conseguiu construir a vida fora do local de trabalho, por exemplo, eu, por exemplo, moro em Belo Horizonte, mas sou servidora mas trabalho para São Paulo. Então, assim como eu, muitas pessoas mudaram de estado, né? Então, e passar o teletrabalho para uma vez só por semana vai ser um grande problema para essas pessoas, né? E aí ainda tem a gratificação de desempenho que está posta, que já existe no INSS. E aí a gente vai ter gestores que já não gostam de trabalhar com pessoas com deficiência, fazendo a avaliação de pessoas com deficiência. E aí, as pessoas com deficiência, a depender da deficiência, não conseguem produzir tanto quanto uma pessoa sem deficiência. E aí, a gente sabe que tem gestores que simplesmente não querem trabalhar. E aí, como que vai ser esse relatório? Então, a gente precisa lutar também, as pessoas sem deficiência e com deficiência precisam lutar contra a reforma administrativa, até porque essas metas vão ficar piores e as condições de trabalho vão ficar piores. E a gente ainda tem que ter uma luta pela regulamentação da perícia. Eu não sei como é a perícia nos outros tribunais, porque eu sei que varia de um tribunal para o outro. Mas dentro do TRT, por exemplo, para você conseguir um teletrabalho especial na última gestão, eles estavam fazendo com um formulário que era o mesmo do INSS, e com perguntas absurdas. Teve uma pessoa que está dentro do espectro autista, que ela foi perguntada se ela era homossexual para poder fazer para perícia, para saber se ela tinha condições ou não de trabalhar. O que é um total absurdo. Para mim, eles perguntaram se eu tinha condições de fazer uma comida, coisas assim, né? Exato, perguntam esse tipo de coisa, se eu consigo pegar uma vasilha não sei aonde. Então, eles vão perguntando esse tipo de coisa, o que é um total absurdo. Então, a gente não tem essa regulamentação. Agora, com esse novo desembargador que está lá no tribunal, ele melhorou a perícia, voltou a ser apenas biopsicossocial. Então, é uma luta que a gente tem que fazer junto ao CNJ para regulamentar essas perícias. Porque essas perícias, por muitas vezes, elas são humilhantes. Então, a gente precisa fazer essa luta para que a gente não precise passar por uma humilhação. Eu, por exemplo, entrei como uma pessoa com deficiência dentro do serviço público. Então, não tinha necessidade nenhuma de eu ter que passar por uma perícia
daquele jeito. E a gente sabe que essas perícias, elas estão barrando os servidores porque elas querem evitar uma aposentadoria de quem não entrou com uma doença grave, elas querem barrar essa aposentadoria. Então, no fundo, é tudo capitalismo. Para que nós não possamos nos aposentar com os direitos que a gente tem, porque tem muita gente que acha que é favor, mas não é favor. E o que que a gente precisa fazer? A gente precisa lutar contra o capacitismo institucional, que foi um pouco do que eu falei já, que é essa. Tá, já vou concluir. Que é essa pessoa que dentro das relações de trabalho com as pessoas com deficiência. A gente precisa fazer esse enfrentamento dentro das instituições. E a gente precisa ter um cuidado com a reforma administrativa para que a gente não sofra mais pressão do que a gente já sofre. E aí a gente tem uma PL, que inclusive a gente conseguiu uma relatoria para Mara Gabrilli, que é a PL 300 de 2017, a gente cercou, eu e a Rosana, a gente cercou o Alcolumbre no corredor para que nós, pessoas com servidores com deficiência, possamos chegar, alcançar os cargos de gestão dentro do tribunal, porque nós somos pouquíssimos que chegamos lá. E e normalmente não são deficiências graves ou deficiências são moderadas para leves, né, que conseguem chegar a esses postos, né? Então, depois, na minha fala final, eu completo a minha fala, porque eu falei demais. E obrigada, gente.